Pessoal, a Gabriela mandou uma dúvida aí, certo? Então, para responder a dúvida dela, eu achei melhor fazer essa gravação aqui para que, né, falando às vezes fica bem mais fácil do que escrevendo, né? E também pode, né, auxiliar alguns aí, a mais aí. Então, fica o meu agradecimento à Gabriela pela participação. Então é o seguinte, ó, naquela lista de exercícios, né, o primeiro exercício que aparece é esse, que é um gerador com esses dados aqui. Ele vai alimentar uma barra infinita através de uma linha que tem essa reatância aqui, ok? Sendo assim, ele está querendo a corrente de curto-circuito, né, quando ocorre essa falta assimétrica aqui nos terminais do gerador. E no item B, ele quer as demais correntes, né, a contribuição do gerador e da barra infinita, certo? Então, aqui já está feito, né, a corrente de curto-circuito nesse ponto aqui, né? Na verdade é o item A, certo? Aí nada mais que se faz é achar a impedância de Thevenin equivalente no ponto, né? E depois é a tensão pré-falta dividido pelo Z de Thevenin. E aí você achou a corrente de falta, né? Então você aplica o teorema de Thevenin para achar a impedância equivalente entre A e N, que é o paralelismo das duas, né? A tensão pré-falta aqui é um PU e depois é só pegar, dividir a tensão pré-falta dividido pela impedância equivalente, achou a corrente IF aqui, que é de curto-circuito. Pois bem, as demais no item B, né, o item B ele quer as contribuições individuais. Nessas contribuições individuais é só aplicar o divisor de corrente, certo? Igual vocês fizeram lá em circuitos 1, certo? Não muda nada, certo? Então eu fiz aqui na mão aqui, certo? Desculpem que eu fiz na mão, mas para dar mais agilidade, né? Então está aqui aplicado o divisor de corrente, certo? Então, se eu me corrija se eu não estiver errado, Gabriela, ó, vou mostrar aqui talvez o que você tenha me perguntado aqui. Aí já é em relação à questão 2 aqui, certo? Então, na questão 2, a gente tem a mesma situação, é o mesmo gerador que através da mesma linha alimenta a mesma barra infinita. Só que agora tem uma condição a mais ali. Então, está sendo considerado que a barra infinita ela consome 36 megawatts com fator de potência 0,9 atrasado. Então, e tem uma tensão de 0,95 PU aqui na barra infinita, certo? O que muda em relação ao caso anterior? É o seguinte, um sistema elétrico, né, obviamente que ele nunca é montado tendo os geradores, as linhas, os transformadores, tudo mais ali e ficar vazio, certo? Ele está, obviamente que tem corrente circulando lá pelos geradores, pelos transformadores, as linhas, né, até chegar aos consumidores. O que é diferente dessa situação do primeiro exercício aqui. Aqui ele não considerou nada, certo? Não considerou a corrente de carga que circula antes do curto-circuito. E no que influencia a corrente de carga? Acho que vamos ver nesse outro desenho aqui que está mais, né, ajudar a facilitar. Desculpa que eu fiz na mão tudo assim, mas, né, para dar agilidade. Então, é o mesmo circuito que a gente tem lá, mas vamos fazer o seguinte. Olhem apenas para essa corrente IL aqui, certo? Vamos fazer de conta que só ela está circulando, que essa chave não vai ser fechada, não tem curto-circuito. Então, vamos olhar só essa situação aí, da corrente IL. Então, se aqui tem 0,95 PU, o que acontece? Aqui no ponto A, onde ocorreu o curto-circuito, vocês concordam que antes de ocorrer o curto-circuito,
essa tensão aqui em A não é a mesma da tensão em B, porque tem essa queda de tensão na linha, né? Então, se você medir com o voltímetro a tensão em B e depois medir a tensão em A, vai dar diferente. Por que que dá diferente? Porque tem essa queda de tensão na linha. Sendo assim, a corrente, a tensão pré-falta, né, você não vai poder usar a mesma tensão que está aqui, de 0,95 PU, certo? Então, antes de mais nada, você vai ter que achar a tensão pré-falta. Saber quem que é a tensão no ponto A antes de ocorrer o curto-circuito. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Então, vocês concordam que essa tensão no ponto A, né, pela lei das malhas, vai ser o quê? Vai ser essa tensão aqui, mais a queda de tensão que ocorreu aqui na linha, né? Porque a corrente está se dirigindo para a barra infinita. Então, se a gente põe nas contas aqui, ó, a tensão pré-falta, que é a tensão no ponto A, é o 0,95 PU da barra infinita, mais esse J015 vezes a corrente L, né, que é a tensão, a queda de tensão que ocorre na impedância da linha, certo? Sendo assim, então tem que achar esse daqui, certo? Mas obviamente que a gente tem que saber quem que é a corrente de carga IL,